Ok, você está na sintonia 87.9 do programa Revista em Foco da FM Cultura e aqui na companhia de Erlito Freire, hoje com a entrevista com Lindomar de Oliveira. Lindomar de Oliveira é escritor e marketólogo. Então vamos agora, nesse bloco de entrevista, conversar sobre o livro escrito por Lindomar de Oliveira, Falando no Ceará, de A a Z. Esse é o livro de Lindomar de Oliveira, que nós vamos agora abrir aleatoriamente e vamos perguntar ao autor do livro, Oliveira, o que significa embiocar? Nós, na verdade, cearense, acho que não só cearense, mas no Nordeste, essa história do linguajar, antes de te falar o que significa, né, mas eu queria só abrir um parênteses, que é interessante que a gente faz uma reflexão, né? Na verdade, o linguajar é muito típico de cada local, né? E é muito comum você realmente obter características específicas e acabar descobrindo o porquê que se fala daquela maneira, né? Então, aqui no Ceará, especificamente, no Nordeste, enfim, no Nordeste do Brasil, acho que também por conta de uma série de fatores que a gente pode, de repente, elencar e descobrir, é muito comum, na verdade, o se falar errado, né? Ou seja, então, em cima disso, eu acho que muitas pessoas que trabalham com a língua portuguesa, enfim, sabem disso, você acaba trazendo isso e puxando e vem de geração em geração em geração. Então, você acaba descobrindo que uma palavra, não especificamente essa que você falou, mas uma outra, ela tinha um nome especificamente, daí ela foi diminuindo até chegar numa coisa, enfim, pequena. Ou até mesmo, a gente vê muito claramente quando as pessoas falam a palavra de uma maneira cortada, né? Enfim, vou só citar um exemplo. Por exemplo, nós, cearense, você é cearense, eu sou cearense, enfim, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Você diz que vai destruir alguma coisa, não é isso? Destruir alguma coisa. E na verdade nós, enfim, é muito comum dizer que, olha, a pessoa está extruindo. Ou seja, você cortou o D, né? Você cortou o D ali e ficou só o extruindo. Ou seja, o sentido do destruindo, ele não perdeu. Destruir é isso, é estragar, é acabar. E é a mesma coisa do extruir, né? Enfim, isso só, como eu te falei... Lindomar, você como cientista que pesquisou essa linguagem, me diga o porquê do ocorrido. Não, como eu te falei antes, né? Então, quer dizer, na verdade eu acho que são um número de fatores bem amplo para se chegar a isso, né? Pode ser uma questão social, uma questão cultural, enfim, uma questão que vem se resgatando ou não, que vem se passando de geração a geração, né? Eu até lembro de uma ocasião que um amigo meu esteve no interior e daí ficou assustado quando chegou lá, e daí a menina chamou alguém e entrou a menina e disse bem rápido: "Mãe, se tu fosse". Ele ficou sem entender. Ele, como é que é? A menina, se tu fosse. Ela quer dizer, manhinha disse que tu fosse. Que tu fosse. Exatamente. Mas ela juntou e disse que tu fosse. Manhinha, se tu fosse. Ou seja, como eu estou te falando, então isso é muito comum, realmente, das pessoas em cada localidade se falar dessa maneira. Não é só aqui no Brasil, não é só aqui no Nordeste, nem no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. O mineiro fala de um jeito, enfim. Mas também em países desenvolvidos como os Estados Unidos, como a Europa, cada um tem o seu linguajar. Então, como eu estou te falando, são vários fatores que de repente comumente pode estar abraçando essa história de você falar dessa maneira. Ou até mesmo, digamos, falar o errado, como eu te falando. Então, voltando ao embiocar. Embiocar. O que significa, Lindomar de Oliveira, embiocar? Você falou embiocar, né? Então, se você pegar a palavra embiocar, ela pode ter sido, na verdade, uma coisa, uma junção, digamos, de alguma coisa com minhoca.
Porque você vê a minhoca, ela está no chão, né? Ela vive debaixo da terra. Então ela vai. O minhocar, na verdade, ele vai se pronunciando de uma maneira minhocar, e se junta tudo isso e acaba dando sentido a uma palavra que surge outra, que no caso seria enbiocar. Então, enbiocar, nesse caso especificamente aí, como eu estou te falando, ela pode ter sido surgida dessa maneira e chegar a ter o mesmo sentido, do enbiocar, ou seja, você entrar, você penetrar, enfim, dessa maneira, né? Então, quer dizer... Ok, eu acho que está bem respondido. Assim, as palavras acabam surgindo dessa maneira, o sentido seria esse. Lindomar de Oliveira, e a palavra empanzinado, o que significa? Quer dizer, eu vou acabar dizendo, fazendo a mesma reflexão, né? Se você colocar empanzinar, você vai juntar muita coisa aí. Você vai juntar o alimento, que é o pão, né? Enfim, quando você diz empanzinar, você já fala o quê? Que você comeu bastante. Esse cara comeu tanto pão, digamos, que ficou empanzinado, ou seja, ficou cheio, né? Ou seja, então, na verdade, era só se referindo ao pão. Mas aí você acaba transferindo para tudo. Tudo que se refere a que está cheio, que está, sabe, com o estômago cheio, você comeu demais, enfim, você está empanzinado, ou seja, né, porque se referiu ao alimento pão, né, e daí a gente juntou e chegou ao empanzinar, né. E por que no Ceará vermelho não é vermelho? Vermelho é encarnado. Olha, o encarnado, na verdade, não é só no Ceará. Como você falou no começo, aliás, o teu programa é interessante, né, Revista em Foco, que você aborda a cultura, aborda o Nordeste. O encarnado, na verdade, ele vem de muito tempo, mas de muito tempo mesmo. Enfim, quando se colocava as histórias das quermesses, onde se tinha os dois grupos, né, que era o encarnado, que era o vermelho, né, e o outro, que já vinha de uma outra história, que seria do fruto da religiosidade, que era o encarnar, que era o vermelho, que era o diabo, entendeu? Ou seja, então, surgindo, vindo daí, aí se chega à palavra, como eu estou te falando. Então, na verdade, se você lê esses folcloristas, uma pessoa que tem um hábito de ler bastante, enfim, pesquisar e descobrir as palavras, a gente acaba descobrindo muita coisa interessante, no sentido de uma palavrinha de nada, e você, puxa vida, realmente, ou seja, surgiu dessa maneira. A origem das palavras. Das palavras. A origem das palavras. Elas são muito profundas, elas não acontecem por acaso, né? Eu quero que você explique aqui para o nosso público ouvinte o que significa enrabixado. Pois é, enrabixado, né? É interessante isso, né? Na verdade, se a gente pegar e juntar também mais uma vez as palavras, você vai encontrar da seguinte maneira. Isso, com o perdão da palavra, da questão feminista e machista, o enrabixado, digamos, para nós homens, vem a questão do olhar, digamos, para a mulher, e na parte, digamos, das costas da mulher, que, digamos... é denominado de rabo. De rabo, como se diz assim, com o perdão da palavra. Então você olhou para o rabo, digamos assim, e ficou encantado com aquele rabo. Então quando você diz que você está enrabixado, é porque você está apaixonado, né? Apaixonado, né? Apaixonado. Então, isso nesse sentido, né? Isso. E bater a caçuleta. Pois é. Essas coisas parecem de Didi Mocó, né? Parece, né? Parece. Na verdade, bater a caçuleta. essas expressões, sabe, Erlito, elas não são de hoje, elas são muito antigas, e daí, para a felicidade da gente, de um certo sentido, elas não se perderam no tempo, elas se permanecem, né? Eu não gostaria até que isso tivesse um sentido pejorativo, de maneira alguma, né? Porque realmente é complicado aliás, o cearense usa muito a história de usar o nordeste chinês, o cearense de modo pejorativo, ou seja, né, olha, o cearense fala errado e tal. Não é bem assim. Não é que o cearense fala errado de maneira alguma. Ele é um pouco mais dinâmico nas palavras, né, eu diria, né? É a nossa cultura. É a nossa cultura. Então, do jeito que cada estado e também alguns países também tem o seu dialeto próprio e também tem a sua cultura. Pois é. Então, não é você vê, para falar em linguagem, você vê a diferenciação que existe nas línguas africanas.
um país bem pequenininho, tem 30, 50 dialetos. Isso. Né? Tem a sua língua principal e tem 30 a 50 dialetos. E o nosso país também não foge à regra, né? Isso. Nós falamos o português, e a nossa cultura são nossos dialetos. São nossos dialetos. E fora que, já que você tocou nesse assunto, existe ainda, né, graças a Deus, ainda se permanece muitas regiões que as comunidades indígenas ainda sobrevivem realmente com muito esforço, né? E eles também têm seus dialetos, o seu linguajar próprio, que, por sinal, deu origem realmente a todas essas diferenças da nossa linguagem. Mas, especificamente no bater a caçuleta na verdade é a cabeça, né? E quando você bate a cabeça, tem um sentido de que a cabeça é algo muito frágil do nosso corpo inteiro, corpo humano, e algo na cabeça é sinal de perigo, é sinal de fatalidade. Então, bater a caçuleta significa, meu amigo, morrer. Passar dessa para melhor, assim, nesse linguajar, né? Eu noto que aqui você coloca também no seu livro, não só o linguajar, mas você coloca também, por exemplo, as palavras originárias de alguns municípios. Isso. Penaforte, o que significa Penaforte? Bom, agora... aqui eu já posso responder para você no seu livro. É uma cidade cearense, significando e de origem, a homenagem a uma pessoa ilustre da região, de nome Penaforte. Exatamente. Distante a 561 quilômetros da capital, né, e pronto, enfim. Aí você também faz outra referência aqui, por exemplo, Pentecoste, é também uma cidade cearense, significando a origem o nome, homenagem à primeira missa celebrada no lugar, consagrando ao Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí a cidade fica a 86 quilômetros da capital. Enfim, notas que o livro, além de cultural, ele é educativo. Isso. Estamos encerrando aqui o segundo bloco de entrevistas com Lindomar de Oliveira, escritor e marketólogo. Voltamos já.